Senhoras e senhores, doutores e doutoras, dando início aos trabalhos de mais uma gravação do Manda Pro Jurídico Podcast, o podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila, tô aqui, como sempre, e graças a Deus, como sempre, acompanhado dos meus sócios, amigos, irmãos e camaradas, Pedro de Regina, Natália Dias, como vamos? Salve, salve, tudo bem? Diga. Tá nervoso? Eu não, vocês estão já acelerados aí, né? A segunda já começou intensa. Pra quem não sabe, hoje a gente tá gravando uma segunda-feira, especialmente por motivos de agenda, mas a gente vai estar enviando, fazendo o upload, como a nossa social media Rebeca fala, no prazo adequado, porque somos advogados, respeitamos Cumprimos os prazos. prazos. Exatamente. E dando início aqui aos procedimentos, o Pedro agora, que institucionalizamos a pílula do Barão, Barão da Lagoa, vai falar aqui sobre os temas que ele quer levantar aqui, que valem como uma lembrança interessante para os corações. Você tá falando de um jeito sexy, cara? Ele cara. tá querendo seduzir A gente pode revelar o que ele gente. disse hoje? Não. Hoje é segunda-feira. Segura. Se fosse quinta, eu liberava. Segunda-feira, não. É o Sidney Magal do Recreio aqui. Ladeira abaixo, Brasil. Vamos lá, pílulas jurídicas então e outras peronomútil. STJ deu uma decisão recente sobre a avaliação dos bens imóveis quando você deve pagar o imposto chamado ITBI, né? Ou seja, você vai fazer uma compra-venda de imóvel, você paga o imposto chamado ITBI. Como é que funcionava antigamente, antes dessa decisão? O ente, o município, é o imposto onde o município é que faz essa cobrança desse imposto, você tem que pagar o município, avaliava o seu imóvel e você pagava imposto em cima dessa avaliação. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um site da prefeitura, que a Prefeitura do Rio disponibiliza, que é Simulação ITBI RJ. Você digita lá no Google, você consegue imputar qualquer valor e a prefeitura te dá um valor de avaliação. Ela faz uma simulação de quanto este imóvel valeria a valor venal, né, tecnicamente falando, mas seria um valor de mercado ali, seria praticado. Porém, a diferença é justamente essa. Não necessariamente o valor que a prefeitura avaliava, e aí não é só o Rio, como todas, para a cobrança do ITBI, estava de acordo com os valores de mercado. E isso quer dizer o quê? Que quando você avalia a menor, a prefeitura consequentemente arrecada menos, porque a alíquota é baseada no percentual daquele valor do imóvel. Então, se ela avaliar seu imóvel a menor do que ele está sendo comercializado, ela vai arrecadar menos porque ela está avaliando aquele valor inferior ao valor de mercado. E o STJ deu uma decisão, pautou esse tema como repetitivo, na verdade, foi do município de São Paulo, entendeu que isso tinha uma repercussão. O recurso repetitivo, para quem não é do direito, é quando o Tribunal Superior entende que aquele caso deve se aproveitar e deve se operar para uma totalidade, um monte de pessoas, né? Existe um padrão, né, de pedidos nesse sentido, em Sim. que aí você tira um como referência, um ou alguns, e a partir daí... Bom, desculpa. Perfeito, é isso mesmo. Não, perfeito a colocação. E aí a partir daí você tira ele como paradigma para definição dos outros Recursos repetitivos. Dos outros recursos que têm a mesma temática, né? Exatamente. E aí, essa é exatamente a explicação técnica do recurso repetitivo. E aí, com isso, o STJ entendeu que agora o contribuinte, ou seja, a pessoa que está vendendo aquele imóvel, é que tem que declarar qual o valor que vai ter que ser imputado para fins de imposto. Então, não cabe mais aos entes, no caso, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, que tinha lá o site com a simulação do ITBI, fazer a atribuição do valor. Quem vai atribuir agora é você. Ou seja, se eu estou vendendo meu imóvel para o Rodrigo a R$1 milhão, eu tenho que botar esse valor de 1 milhão para recolher o imposto, que aqui no Rio, por exemplo, a alíquota é de 3%. Aí você pagaria lá imposto de 3% em cima de R$1 milhão, por exemplo. E não mais, se eu botar, sei lá, simulação ITBI RJ, como eu estava falando, que tem um site aqui na Prefeitura do Rio específico para isso. Se esse meu imóvel tivesse avaliado a R$900 mil, por exemplo, a Prefeitura estaria deixando de arrecadar 100 mil, que seria a diferença de 900 para 1 milhão,
e eu pagaria imposto em cima dos 900. Então agora com essa decisão do STJ, a pessoa que vende e a que compra, né, na verdade, ela é obrigada a imputar o valor que ela vai estar comercializando, que ela vai estar efetivamente vendendo e transferindo a propriedade. Então, isso tem um impacto muito grande. Os cartórios já vinham fazendo algumas correções nesse sentido, ou seja, se você avalia tinha avaliação por um valor, mas se você imputava lá na simulação o valor é menor para ver se ele gerava menos imposto, o cartório mandava você complementar. E agora com a decisão da STJ, então vai ficar ainda mais claro que você vai ter que botar o valor que você está vendendo. Então não cabe mais aos entes fazerem essa avaliação e agora os entes vão arrecadar em cima do valor efetivo que está sendo comercializado. Então essa é a primeira pílula que é mais jurídica. A segunda é o Telegram, que eu gosto de polêmica. Inclusive essa temática bate até contra a parte final da nossa pauta também, Sim. né? É verdade, Muita verdade. conversa. Exato. Como provavelmente todo mundo sabe, o ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, tinha proferido uma decisão que ele proibia, né, a grosso modo, o Telegram de funcionar. E aí, curiosamente, domingo agora, aí provavelmente muita gente não sabe, ele reconsiderou essa decisão. Verdade. E a reconsideração dele foi muito em conta pelo pronunciamento do CEO do Telegram, que disse que não tinha recebido lá os e-mails e que ia botar um responsável para poder, então, ser citado, intimado, enfim, poder representar a empresa aqui no Brasil, que é o advogado dele e que já compareceu, que já fez essa informação e que fez com que o ministro Alexandre de Moraes reconsiderasse a decisão e aí, pelo menos por hora, voltasse a poder operacionalizar o Telegram. E aí a minha pergunta é, o que vocês acham? Não da reconsideração, isso a gente pode tratar no segundo momento. Mas o que vocês acham da questão dele ter proibido o Telegram? Porque eu tava fazendo... Qual foi a base argumentativa do ministro para poder tomar uma decisão nesse sentido? Não respondeu, foi uma afronta contra a justiça. Ele reiteradamente citou... Porque assim, foi uma investigação da Polícia Federal que concluiu que tinha fake news rolando. E aí, então, ele intimou o Telegram sucessivamente para responder, não respondeu e ele acabou suspendendo. Foi... Muito resumidamente, foi isso que aconteceu. A Natália, se quiser acrescentar mais alguma coisa, vai. Não, tanto que, na verdade, quando o CEO do Telegram, ele se pronuncia via Twitter e ele dá razão ao STF. Sim. Ele fala, olha, eu concordo com a decisão deles, eu concordo com a postura. Aí eu vi até uma brincadeira, não sei se de fato ele falou isso, mas foi pra caixa de spam. Sabe? A gente não recebeu. Na verdade... Mas que, de fato, ele deu razão. Ele achou uma conduta correta. Na verdade, o que ele falou é que já tinha... Em outro caso, que teve alguma discussão sobre o Telegram, eles tinham fornecido um e-mail para resposta. Só que o e-mail cadastrado lá no sistema do STF, algum sistema governamental, tinha um e-mail antigo. E aí é meio que... Como se alguém não tivesse visto que tinha mudado o e-mail e tivesse mandando pro antigo. Essa foi a justificativa do CEO lá, do dono do Telegram. E ele falou, não, a gente não quer descumprir realmente a decisão brasileira, a STF, a gente não quer desrespeitar nada, então a gente vai cumprir, vou botar o representante. E aí como ele fez efetivamente, por isso teve a reconsideração. Não só por isso, né? A gente sabe que apoio midiático e tal conta muito, mas o meu ponto é, essa questão do Telegram é muito curiosa. E aí... A minha consideração sobre isso, não vou nem entrar no mérito da decisão do ministro, assim, tecnicamente falando, até porque eu precisaria ler o processo inteiro para entender, para poder ser mais específico. Mas, assim, de bate-papo, o que eu acho curioso é que todos os países, que são poucos, que proibiram o Telegram, eles proibiram a ferramenta, o aplicativo, porque, coincidentemente... estavam tendo manifestações contrárias ao governo sendo propagadas via Telegram. Porque, na teoria, é um aplicativo mais difícil de você bloquear. Sim. Então, quem estava nas manifestações contrárias ao governo usava muito o Telegram para se comunicar sobre isso. E aí eu vou dar até um exemplo pessoal, porque eu morei na China... Ao governo nacional. Ao governo de situação. Entendi. Então vou dar um exemplo pessoal meu aqui, que eu morei na China em 2014, e nesse período, final de 2014, 2015, começou a ter, entre aspas, a retomada de Hong Kong pela China, saindo da concessão inglesa. E
estava tendo um monte de manifestações nesse sentido. Pessoas contrárias, queriam independência de Hong Kong, não queriam que ser subordinado ao governo chinês. E aí, nessa ocasião, foi engraçado porque a gente tinha conhecidos que moravam ou tinham famílias em Hong Kong, lá na China. Só que quando você chegava nas universidades e na China, onde eu morei, que eu morei em Xangai, todos os professores e todas as pessoas que eram efetivamente chineses, eles falaram que isso era minha invenção da mídia, que não acontecia. E a gente falava pra eles, não, isso não é uma invenção. A gente conhece pessoas que estão lá e estão falando que tá tendo manifestação, tá tendo opressão, censura e tudo mais. E aí as pessoas, não, isso é invenção, isso não existe. E mudavam o assunto. É muito curioso isso, porque existe um padrão de comportamento. Isso existiu e eu vivi isso na China. Existia essa censura das pessoas que estavam fazendo as manifestações em Hong Kong contrárias ao governo, ao partido chinês, para ser lá a independência de Hong Kong. E na China ninguém falava isso, era um assunto tabu, não pode, não é isso que vocês não sabem, não entra nesse assunto, era um negócio meio assim, que parecia, sensível, que você via claramente que era sensível e que tinha uma influência do governo dando um cala-boca na galera para não falar sobre o assunto. E aí, quando eu vi esse caso do STF aqui no Brasil, eu fui até pesquisar mais sobre os outros países que efetivamente têm a proibição do Telegram, e foi curioso, porque o Brasil foi o único que, na verdade, a proibição veio contra o governo. Os movimentos eram a favor do governo e ele teve a proibição. Todos os outros eram movimentos que eram contrários ao governo de situação e por isso foram proibidos. O famoso jabuticaba brasileiro. No Brasil foi o único país relatado, inclusive, que é o contrário. Entendi. O governo de situação que em tese foi, né, pra quem entende dessa forma, foi censurado ou teve o aplicativo que beneficia ele. É isso que tá fazendo o nó na minha cabeça. Porque normalmente isso é muito louco. Esse comportamento político normalmente é a favor da do situação. Governo, e nesse caso foi o contrário. É verdade. Mas eu discordo disso, na realidade. Eu acho que essa decisão do STF agora, esse posicionamento, ele não tem uma característica tão política assim. Nem o timing? Acho que não. Porra, não. Eu acho que não. Porque o que eu acho que acontece? O STF, hoje em dia, ele tem uma característica de órgão político, né? Por causa do ativismo judiciário. Então, e eu acho que isso não é nenhuma atribuição dos ministros que estão no STF. Isso é a nossa lógica legislativa e política. A nossa organização, ela leva o STF a ter esse tipo de poder. Eu concordo. Não tem a ver, as pessoas elas julgam os juízes, no caso, quando estão lá, ministros. Isso não tem nada a ver com eles. A nossa organização propicia isso. Toda vez que o Congresso Nacional se recusa a falar sobre alguma coisa, isso bate na porta do STF. Então ele tem que se pronunciar. Daí vem o ativismo judicial, por isso que eles viram um órgão político. E aí eu te faço a pergunta. Mas nesse caso, eu não acho que seja isso, sinceramente. Nesse caso você como juiz de primeiro grau, você precisa fazer com que alguém respeite a sua decisão, fazer com que aquela sua decisão seja exequível. O que você faz? Você toma todas as medidas. No caso do STF, e aí eu não estou chegando no mérito, primeiro, na justificativa, porque eu não li nem o voto não pode ler, e nem o processo. Não faço ressalva. Não li o voto, nem li não vi os autos. Claro. Desses dois pontos. Não sei qual foi a justificativa jurídica dele. E muito menos quantas vezes eles tentaram entrar em contato com o Telegram para que ele pudesse pronunciar. Porque, na verdade, o que eles queriam do Telegram é produção de provas para entender se eles estavam no caminho correto ou não, como qualquer juiz precisa de instrução probatória. Então, eu acho que, na realidade, aí, retirando a discussão, que se é correto ou não é correta, a quantas pessoas atinge se você tiver o Telegram fora do ar, quantas pessoas fazem negócio, quantas pessoas não fecham contrato no Telegram, para além dessa justificativa, eu acho que nesse caso não foi uma decisão política, eu acho que nesse caso ele foi uma decisão judicial, correta ou não é isso que eu tô falando, para tentar fazer com que um requerimento seja cumprido. Entendeu? Mas eu não vejo uma questão política nesse caso, não. Eu não tenho tanta certeza quanto o que você diz, não, porque, como você bem disse, o STF, eu acho que nossa audiência qualificada aqui sabe muito bem que os ministros são indicados por indicação presidencial. Entendeu? Claro, tem essa batida no Senado, pipipi, popopó. Que não adianta de nada, né? É um pró-forma. No Senado de nada, só é um pró-forma. Sendo assim,
naturalmente... É político. O cargo é político. Você Não, usa o direito e a justiça como ferramenta, mas o seu exercício é político. Gente, se não fosse político, você acha que o Alexandre de Moraes preferiria uma decisão no domingo? É. Alguém aqui acha realmente que o ministro Não, da STF, mas aí, com ó. todo respeito, no domingão, Não. ele ia lá e ia reverter uma decisão Pô, que ele vai Vasco pedir e Flamengo. na sexta. Jogo Vasco e do... Flamengo, Palmeiras e muito Corinthians, político. Grenal rolando, Real Madrid e Barcelona, ele vai É muito vai trabalhar. político, não é pouco político, Não, mas não. é É porque muito aí político. o que acontece? É o que eu falei, é um órgão político, Ano de eleição ainda. é um órgão político e claro, e por ser um órgão político, ele sofre todas as pressões políticas, que elas são o quê? Pressões populares, pressões de gente do próprio governo. Então, assim, é óbvio que o cara se mexeu, porque ele tá no olho do furacão. Mas a percepção que eu quis ter anterior é: o STF é um órgão político, ele é um órgão político por causa da nossa estrutura. Hoje em dia é assim que ele é compreendido, hoje em dia é assim que ele julga. Mas eu não acho que essa decisão seja política. Eu acho que no máximo Não a acho gente que pode essa decisão considerar o seja STF um órgão híbrido. No máximo. Não, olha assim, só. Eu Porque acho- tem decisões que são de âmbito jurídico são muito importantes que saem do STF também. Não vamos Com cometer essa certeza, injustiça. Com certeza, absoluta. Mas o aspecto político. O aspecto Eu político Eu acho sou- que a hoje- maioria, na verdade, das Eu decisões sou uma do STF... extrema defensora do STF, eu gosto Não, do óbvio, não STF. tem como não defender Eu o acho STF. que, assim, a gente tem ministros e juízes ali que são de uma qualificação absurda. Eu já tive aula com alguns ex-ministros. Eles são extremamente qualificados. Agora, você tem decisões teratológicas? Tem. Tem decisões de cunho político? Tem. Tem decisões que, na verdade, elas só são decisões frutos do nosso Congresso acovardado? Isso com certeza Com absoluta. certeza. Agora, essa do Telegram... Não, essa em específico, eu não entendi. vejo, não Eu não vejo me- como eu- aspecto político. Eu não me Eu surpreenderia vejo se muito. tivesse. Eu vejo muito até pela discrepância de, por exemplo, pessoas que apoiam o Bolsonaro no Telegram versus o que apoiam, por exemplo, o Lula. Cara, eu não sei de cabeça, mas se alguém procurar aí é fácil de ver. É tipo assim, sei lá, Bolsonaro tem 1 milhão e não sei quantos mil seguidores no Telegram, o Lula tem tipo 40 mil. Entendi. Então, é uma rede que apoia, é muito subsidiada, entre aspas, não sei se financeiramente, então não tem Não é esse o Mas isso- ponto. mas Tá assim- financiada por apoiadores do presidente. Mas isso, todo mundo sabe mas disso. isso não faz Luciano. sentido nenhum, Pedro, porque olha só. Como não faz, Natália? Deixa eu Ano concluir. de eleição. Deixa eu concluir. Por que não faz Ah. sentido? Quanto tempo... Se nós, advogados aqui, sabemos que essa decisão não iria se sustentar por mais de 2, 3 dias. Você acha que o ministro da STF proferiu uma decisão achando que a base do Bolsonaro iria diminuir porque o Telegram ia ficar fora do ar por causa de 72 horas? O fundamento da Não faz decisão é sentido. justamente o fake Não news. faz sentido nenhum. Não. Que ele diz que a rede O do Bolsonaro é tudo fundamento isso. da decisão dele é conseguir fazer com que o Telegram se movimentasse para cumprir uma exigência judicial. Por quê? É isso. Pelo fake é news. isso. Mas ele estava ali precisando se instruir probatoriamente. Aí você acha que a decisão da STF vai ser: agora vou banir o Telegram do Brasil. Sim. E nunca mais. Claro que não. Você realmente Claro que acha, não. então, que o ministro, quando proferiu a decisão na sexta, ele 2 dias depois ele ia revogar a decisão, igual você acabou de falar. Você realmente acha isso? Ah, não, vou proferir aqui a decisão sexta, domingo Você eu venho acha aqui, que eu uma vou revogar. decisão. Quantas vezes o WhatsApp já saiu do ar no Brasil, gente, por causa de decisão de juiz de primeiro e segundo grau? O primeiro grau, você tá falando do STF, né, Natália? Pelo amor de Deus. Tudo Tem uma bem, Pedro, escala mas aí. você acha que essa decisão abissal. vai se manter por mais de. Assim, no limite, Eu por acho mais que é um de pouco 3, 4 inocente dias? acreditar Pedro, isso. claro que não. Nesse ponto eu tô com a Claro que Natália. não. Porque, cara, realmente, apresento como foi bem negociado, né, pela parte do advogado, enfim, Sim, conversado, etc, apresentado lá o que deveria ter sido apresentado. E assim ia cair a decisão, cara. Agora, certeza. Ia cair, vocês acham que ia cair na velocidade que teve se não Calma, tivesse Na deixa reação midiática? velocidade que teve, isso eu não digo, num domingo. Agora, que nem ia cair na segunda ou na terça, com certeza. Com certeza. Até porque o Telegram muitas vezes é iria só essa a cumprir. intenção mesmo. O Telegram iria cumprir Sim. o que estava sendo judicialmente requisitado. Então, assim, pra mim não faz o menor sentido a gente pensar que isso tem um objetivo de ataque de base política, porque não tem efeito. Eu acho que tem, tanto é que ele conseguiu fazer com que o cara se manifestasse. Gente, olha só. Não, então, Contencioso. justamente, era isso que eu queria. Contencioso. Qualquer pessoa que já tô no contencioso sabe. Você começa a citar a pessoa, não acha pessoa. Mas é isso que eu tô falando. A decisão foi pra que o Telegram se manifestasse. Ela não tem cunho político, ela tem cunho processual. Eu preciso fazer com que a outra parte se movimente. Eu tô aqui com o juiz igual um otário, eu tô falando pra ninguém ouvir. Eu vou te botar a medida constritiva máxima pra você me dar atenção. Agora, o que isso tem a ver com Bolsonaro e Lula? Não, Nada. Mas aí você tá misturando 2 canais. Uma coisa é a medida que ele tomou para poder chamar a atenção do Telegram.
Isso é uma coisa. Outra coisa é você tirar do ar uma rede que é conhecida por apoiar o presidente atual. Mas não seria a mesma coisa? Pedro. Cara, mas você acha que essa foi a medida necessária? É porque quando você falou, você justificou um ato pela consequência B, que agora você está citando, que seria o impacto político. E a minha posição é, essa decisão não tem cunho político. Eu não me surpreenderia se acho tivesse. Que toda decisão tem cunho político quando tem apoio midiático. O STF, como vocês bem falaram no começo, é super... Em grosso... Cara, gente, são 11 ministros, são pessoas normais, vão cometer erros, acertos, é normal, isso é normal. Eu acho que eles até são criticados, às vezes, muito mais do que deveriam, porque as complexidades dos temas, eles conseguem tratar muito bem, são pessoas muito, muito capacitadas. É muito errado achar que, por mais que você discorde da posição de um ministro ou outro, você achar que eles não têm a capacidade intelectual, técnica para lidar com as questões, porque isso é muito errado, porque eles têm e muito, né? Eu ali, já cansei de estudar por voto. São aulas. São matérias que nada tinha a ver com o voto. E ainda que você fale, mas o assessor participa, não tem problema. Quem coordena é o ministro e ele participa daquilo de uma forma ou de outra. Então, eles são muito capacitados. Quem tá ali não tá ali de bobeira e nem tá ali à toa, não. Mas foi indicação do presidente que eu não gosto. Cara, não tá ali à toa. Mas o meu ponto não é esse. Se um caso chama a atenção da mídia, todo caso pode ser político. Basta que a mídia dê holofote pra ele. No STF, que eu tô falando natural. Até nem precisa no STF, qualquer lugar aqui também. Até um juiz concursado aqui nessa primeira instância. Se o caso receber uma repercussão muito grande... Gente, são pessoas como a gente. O cara participou do concurso, beleza? Mas isso é outra máxima. Que vai a gente tá trazendo a pauta diferente. Todo ato é político. Qualquer ato é político. Atravessar a rua ou não pode ser político ou não. Uma fala pode ser política ou não. Então é óbvio que algo que tramita judicialmente, que tem esse nível de força, como a gente está falando do STF, com o holofote político, então, com o holofote midiático, é óbvio que pode ter repercussões políticas. Mas a minha colocação é, a tomada de decisão processual em si, ela não foi um ato político. Tem alguns que são atos políticos deliberados, atos políticos de pressão. Esse caso, eu não entendo que tenha sido. Não é a minha opinião. Eu acho que a gente nunca vai saber. Sim. Mas agora os bastidores do poder, queria. Mas agora, já que eu pensei num bom gancho aqui, então deixa eu aproveitar ele, tá? Não me cortem agora, por favor. É o seguinte, você falou de casos midiáticos que ganham muita notoriedade. Eu recentemente estava vendo um documentário, uma série documental, muito boa, inclusive. Acho que o Luan me indicou até. No Globoplay, do Castor de Andrade. Gosto. Gostou do gancho, né? Bangu. Quem não gosta de Bangu, bom sujeito não é. Quantas vezes você pisou em Bangu, Natália? Várias. Eu tenho 2 grandes amigos que são de Bangu. Não moram mais lá, mas são de lá. Você acredita nisso? Eu prefiro nem comentar. Tá, beleza. Isso é verdade. Tá bom. E a gente tá falando aqui de quê? Mídia, Castor de Andrade. Sabe quem era a juíza desse caso, inclusive? Não sei se vocês sabem, do caso dos bicheiros na década de 90? Denise Frossard. É mesmo? É verdade. Olha, é Denise verdade, Frossard, que foi política, deputada no Rio de Janeiro durante anos. Enfim, a Natália trouxe essa pauta que eu achei muito interessante. Eu acho que é um tema que a gente tem que conversar sim, que é da pele dos cassinos, que acaba tendo um movimento ali com o jogo do bicho também, as maquininhas, não sei o que, papapá. Natália, solta a voz aí, porque eu acho que esse tema aqui é bem legal, cara. Cara, por que eu trouxe esse tema, gente? Eu amo o Brasil. Eu não sou aquela brasileira que fala mal do Brasil. Por isso, vote Natália. Vote Natália, calma. Eu gosto muito do Brasil. Uma boa política. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Muito. Eu sou do interior do estado. Então, eu sou uma menina que veio do interior e vem morar na capital. Eu acho essa cidade incrível. E muito me dói ver o Brasil como um todo explorando tão mal algo que ele ganharia muito dinheiro e notoriedade, como é o turismo. Então, por isso... eu falei pra eles pra gente poder falar sobre a pele dos cassinos. Porque pra mim, uma consequência lógica dessa pele dos cassinos, ou desse marco, seria você modificar, substancialmente, eu diria, a lógica de turismo no Brasil. Gente, Las Vegas é no meio de um deserto. Os Estados Unidos conseguiu pegar o meio de um absoluto nada e construir uma cidade que o mundo inteiro quer visitar. Que não tem absolutamente nada. Ele criou artificialmente. Agora, você imagina uma cidade como é o Rio de Janeiro, com esse auge de beleza natural que a gente tem. Potencial. Um potencial turístico gigantesco,
com um complexo de um resort com um cassino dentro. Você imagina isso? Muitas vezes não precisa nem fazer um completo resort. O que a gente tem de hotel aqui, podia fazer um andar só de cassino pra começar. Com certeza. Mas aí entra o ponto mais jurídico dessa questão, que é o quê? Essa PL, que é a PL 442, ela é de 1991. Pra você ver há quanto tempo a gente tá tentando, ou tem alguém ali no Congresso tentando debater. E a grande novidade atual, gente, foi por isso que eu trouxe essa pauta, é porque essa PL, obviamente, com modificações, ela foi aprovada na Câmara. E agora ela vai pro Senado. Porque tem uma pauta interessante que a gente poderia falar. Processo legislativo. Processo legislativo. Nossa, tá eu aprendendo isso gosto agora. muito de processo legislativo. Sempre gostei. É muito interessante. E ninguém entende na prática, assim, porque não é uma coisa muito... Inclusive, eu entendo, assim, porque em outros momentos da vida eu estudei sobre isso. Mas talvez hoje, eu não sei se eu pararia para estudar novamente processo legislativo. Mas então, basicamente, o nosso processo é bicameral. Você passa pela Câmara dos Deputados e depois vai pro Senado. E você tem que, digamos assim, se chegar num meio termo entre os dois, depois desses dois você manda pro presidente pra sanção ou veto. Agora a gente passou pela primeira fase, que já deu um fôlego, e tá no Senado. E o que muito acho interessante, sinceramente, e eu acho até que seria interessante se alguém aqui for contra a PL, e a gente chama de PL dos cassinos vulgarmente, mas ela também faz com que o jogo do bicho não seja mais contravenção. Como isso agora é novo, né? De 91, não. Ela também legaliza os bingos. Porque, assim, quem já foi em qualquer lugar sabe que bingo existe. Copacabana, Nossa Senhora, São então? Paulo tem cassinos chiquérrimos. Você entra num eu nunca fui, mas eu sei que você entra num... Não, nunca fui mesmo. Eu não Um amigo me contou. Eu não sou muito fã de... Foi o Gabigol que eu não sou falou, muito né? fã... Isso que eu foi ia o falar. Gabigol. Pô, cortou minha piada, cara. Ia falar, alô, Grande Gabigol! Grande Gabigol. Cassino tá aí, hein? Ela Aproveita. tava jantando com a Natália. Tava lá escondido debaixo da mesa, Gabigol. Gente, até me perdi. Queria ir no cassino com o Gabigol, maravilhoso. Mas enfim, eu não gosto muito de jogo, eu não sou muito jogada São de Paulo nada. tem cassinos luxuosos. Isso. Cassinos super luxuosos. E eu perdi o fio da merda, não sei porque eu falei isso, mas a gente tem, então assim, não tô É porque fazendo já propaganda. existe, então... Exatamente, isso. É um ponto que já existe. Eu não sei quem... lembrei do meu ponto. Eu não sei quem é contra. Eu acho que nenhum de vocês deve ser, imagino. Mas quem é, eu gostaria de entender por quê. Porque eu fui ver um posicionamento de um senador específico. Ele é contra... Veja bem a construção dele, para você ver como a gente luta pelo progresso, mas a gente nunca consegue alcançar o progresso, porque as pessoas colocam a lógica ideológica delas à frente de qualquer tipo de progresso. Porque, olha só, cassino, bingo, isso arrecada tributo. Tributo você reinveste no Estado. Porque tem um detalhe muito interessante que a gente não fala. Hoje em dia, jogo de azar não é ilegal. Sabe por quê? A Caixa Econômica faz jogo de azar. Você não vai jogar? Mega Sena. Joguei hoje, inclusive. Não sei o quê. Então, assim, a justificativa do senador, no caso, é que você... Olha que loucura. Que, na verdade, ainda o dinheiro arrecadado nunca seria reinvestido em saúde e educação, porque o jogo, ele viciaria e você teria que começar a tratar viciados. E não reinvestir esse valor, assim... Pra mim, gente, chega num nível de mau caratismo. Mau caratismo, assim. Se ele tivesse parado no tratamento para viciado, até concordaria. Porque quem é brasileiro sabe que esse dinheiro não vai ser reinvestido em saúde, educação. Isso é só uma promessa política, né? Claro. Mas Não, peraí, porque tem uma questão. Determinados tributos, eles são vinculados. Então você Sim. tem receita vinculada. Sim. Uma coisa é a receita que você tem, que você pode administrar e jogar de qualquer jeito. Tem receita que é vinculada. Você tem que necessariamente gastar aquele valor. Isso é uma coisa interessante também, tá, gente? É orçamentário. Plano orçamentário é bem legal. Nath, eu acredito, eu concordo parcialmente com tudo que você disse. Assim, eu sou a favor, sim, tá, da regulamentação do cassino. Na realidade, meu posicionamento até filosófico, moral, é que eu não sou a favor de nenhuma vedação. Eu sou a favor da regulamentação de tudo. Acho que tudo tem que ser regulamentado. Tendo a regra do jogo sendo bem estabelecida, eu acredito que a gente consiga trabalhar com alguma sobriedade em todos os temas. Mas, sobre isso, a gente não pode esquecer também que o vício em jogo
é um tema muito delicado. Por isso que eu sou a favor da regulamentação e talvez essa vinculação de renda, da tributação, seja um caminho interessante. Porque uma vez regulamentando isso, vai haver uma procura maior para esse tipo de entretenimento, que muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo porque não tem nenhum amigo que chamou ele para jogar na maquininha, entendeu? Eu até acho esse argumento válido se ele não fosse pactuado com uma grande hipocrisia social, que é cigarro. É altamente viciante. Mas é regulamentado. É altamente viciante. Regulamentado. Mas é por isso que a regulamentação... Eu sou a favor da regulamentação. Ela só traz só que eu acho que... positivos, entretanto, eu acredito que a gente tem que haver um cuidado com a potencial vítima da regulamentação. Não, com certeza. Entende? E aí, a própria PL tem vários pontos que ela traz isso. Por exemplo... O cassino, que nem você falou, tem vários hotéis, a gente poderia colocar o cassino. Eu acho que a gente Na PL não pode. A gente tá até falando de uma coisa que tá muito em voga hoje em dia no mercado do entretenimento, né? E sportainment, né? Que é o entretenimento esportivo, que é a aposta esportiva. Sim, não. Conversa muito com esse tema, por exemplo. Gente, eu fui no Maracanã domingo. Todos os anunciantes, exceto um, que era de cano, sei lá o quê, era... Não sei o que é bet. Não sei o que é bet. Era tudo pra fazer aposta. Eu tava chegando aqui agora de Uber, o Uber tava ouvindo rádio, eu tava saindo e a propaganda era uma propaganda de aposta online. Inclusive a Caixa Econômica Federal, quando você falou sobre isso, eu tava lendo sobre essa questão de arrecadação, porque eu sou a favor também. Acho que você tem que arrecadar, o Estado tem que arrecadar de alguma forma. Já assim, acontece, você não consegue regular da forma que tá, então você eu só acho que vale a ressalva. Institucionaliza e faz a coisa. Acho perfeita a sua ressalva. Desde que também, acho que também não haja excessos. Então vamos dedicar, entendeu? Faz um projeto, bota um artigo lá, alguma forma. Algo realmente... Os legisladores entender como é que eles vão fazer isso. Desculpe o neologismo, mas algo realmente fazível, né? Mas eu acho que é muito radical você proibir sob essa justificativa. Não. Eu acho que não cabe. Eu acho que tem que liberar e regular, como o Rodrigo muito bem falou, a forma. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal... Eu lembro que a Dilma, na verdade, meio que quis tocar esse projeto pra frente lá em 2015. E aí, na ocasião, ela fez um levantamento e a Caixa Econômica Federal estava arrecadando com loteria geral, né? 12,8 bilhões de reais ano. E o levantamento que a Dilma fez lá em 2015 era que se a gente institucionalizasse os cassinos, ou seja, legalizasse, aprovasse, levasse adiante esse projeto que agora voltou a ser rediscutido, como a Natália disse, desde 91, e em alguns momentos do governo tenta se resgatar esse Congresso e agora parece ter ganhado mais força. Lá em 2015, a Dilma fez um levantamento de estudo, porque ela era a favor nesse sentido, de legalizar, que a arrecadação seria de 29 bilhões. Ou seja, a Caixa, que hoje, naquela ocasião arrecadava 12,8, o governo passaria a arrecadar 29 bi. A gente tem um estudo atual que arrecadaria 74 bilhões. Aí. 74 bilhões. É muito dinheiro. Eu não tenho dúvida Como é que você dos abre benefícios. mão dessa receita? E você falando da Dilma, eu acho interessante porque a Beca até colocou aqui na ressalva da nossa pauta que o líder do governo, Ricardo Barros, já se antecipou e disse que se ela passar no Senado, o Bolsonaro sancionaria. Sancionaria não. Vetaria. Perdão, vetaria. Sério? Deve ser por causa da bancada evangélica. Né? Não, claro, deve não. Aí não há dúvidas. Sem dúvida. Então, assim, pra mim, isso é a postura. Derruba o voto, né? Isso é uma. E aí, por isso cabe a pauta do processo legislativo. Do processo legislativo, exatamente. Eu te lembro que eu tive aula na PUC com o Molon. Ele é um querido. Ele tem um escritório lá. Eu lá gosto no muito centro, dele. No mesmo endereço da gente. Ele é muito bom, é professor de história, inclusive. Ele foi estudar ele lá. Gente boa. Ele é bem político, porque ele Ele é elevador. E aí, como é que faz? Ele é muito. Você quando tem contato com um político, você vê como eles são. Um animal político, né? Um animal político que funciona de uma forma. Eu acho eu também. maravilhoso, eu acho É só um comentário maravilhoso, mesmo. Eu acho até mais simpático ser assim do que ser aquele cara que sou político, não falo com ninguém. Nossa, Eu fui num debate, um amigo meu jornalista da Globo, eu fui num debate pra governador. Aí eu fui observar, né, o comportamento dos políticos. E tinha uns mais inexperientes, outros mais experientes. Lá estava o Eduardo Paes.
Cara, eu ia falar dele agora, porque eu posso mostrar o print que eu mandei pras minhas amigas hoje no Instagram, mas segue aí. O cara é impressionante. Ele é maravilhoso. Ele é muito hábil politicamente. Ele tem uma habilidade assim que é assustadora. E os outros ficam até constrangidos vendo a habilidade dele. Falam assim, por que eu não sou assim? O comentário que eu fiz pras minhas amigas, eu fiz em 2 grupos, o mesmo comentário. Eu falei, gente, o marketing do Eduardo Paes no Instagram, ele é melhor do que o da Ambev, o da Heineken, o da Coca-Cola juntos. Você acabou de fazer várias brigas aí. Ele, gente, teve uma triste chuva domingo. Teve. Não chovia há muito tempo no Ele Rio de tava Janeiro, lá, teve mais eu chuva. vi. Choveu, alagou Realengo. Eu vi. Quando eu olho no Instagram, Já tá tá todo o molhado. Eduardo Paes em Realengo, igual Perfeito. um pinto molhado, com aquele cabelinho assim na testa, lambido, falando, uma clínica da família foi destruída, mas na segunda-feira nós já estaremos, sei lá, envidando esforços, usou qualquer termo assim, para reconstruirmos essa clínica da família. Gente, é um prefeito no meio de um rio correndo, molhado. Será que o Dória iria? Tô brincando. Não vou entrar nessa A discussão. gente tá bem cancelável Mas hoje. eu não vou entrar nessa Mas tudo discussão. bem. Mas eu acho, assim, ele fantástico. E, assim, eu não vi o Instagram dele na segunda-feira, mas, em regra, segunda-feira, às 5h30 da manhã, ele tá no gabinete, fazendo live. Gente, cheguei aqui, o olho do dono aqui engorda o boi, vambora trabalhar. Falando em Eduardo Paes, que aí já liga turismo, Rio, porque ele também é outro que adora Ele é fazer um propaganda. ele é um grande incentivador do turismo Exatamente. do Rio. Que você Vamos falou botar- sobre a questão do... Pensando em turismo, agora vamos botar um cassino no meio da Marquês de Sapucaí. Olha só que loucura. Toda hora você fala de botar cassino, eu esqueço dos parâmetros legais da PL, mas daqui a pouco eu falo. vou só fazer um parênteses, porque você tinha falado da questão do incentivo ao turismo. E aí eu lembro que uma vez, quando eu fui pra Tailândia, a Tailândia é um país muito mais pobre que o Brasil, como todo mundo sabe. Muito menor do que a gente. Mas, pra quem já foi, sabe, ela é completamente vocacionada ao turismo. E aí, até o ideal que eles vendem é muito bem feito e aí o marketing deles é excelente nesse sentido. Não que o país seja feio, não, tem seus belezas naturais, são bonitos. Mas, sinceramente, me perguntam muito, pô, você gostou da Tailândia? Eu gostei disso aqui. Né? Mas e aí, o que você achou? Eu falei, muito pior que o Brasil. Cara, o Brasil tem um potencial de turismo que é absurdo. Isso me incomoda Eu não muito. vi nada na Tailândia que eu não visse em Angra, que eu não visse no Nordeste, que eu não visse no Norte, até no Rio. Só que lá o país é todo preparado para receber o turista. Então, quando você entra no aeroporto da Tailândia, em Bangkok, por exemplo, quando eu fui, que eu desembarquei, só tem gringo. É um negócio impressionante. Você não vê tailandês. Parece que você tá no aeroporto gringo, dentro da Tailândia. É um negócio meio louco. Você só vê gringo. E aí, desde o cara que vai lá fazer treinamento de Muay Thai, até o cara que tá lá com a esposa pra fazer viagem de turismo mesmo. Pra ir pra Ou Koh Phi como eu. Island. Cara, e assim, as ilhas lá que todo mundo fala, eu fui, visitei isso, nada, igual eu tava falando, nada que você não tenha no Nordeste, nada que você não tenha em Noronha, um Lençóis Maranhenses, Amazônia, Ilha em Angra, Paraty, nada que você não tenha aqui no Brasil. Mas como ele vende o turismo lá é 100 vezes melhor do que aqui. Então isso é uma coisa que a gente gostaria muito que os nossos políticos, né, dassem esforços para isso, para fazer com que o PL ajudasse nesse sentido, até porque é uma estatística relevante. Por exemplo, dos países da ONU lá, são 193, só 37 proíbem o cassino. Portugal, por exemplo, se não fosse a questão do turismo, o PIB de Portugal agora teria sido negativo, menos 1, se você tirar menos 1%. Se você tirar o turismo da equação, e foi 4% positivo. Então, assim, só pra você ver o impacto do turismo num país que trabalha para receber o turista, Entendi. que trabalha para influenciar o turismo. O Uruguai, por exemplo, que é o nosso país vizinho aqui, que também já tem cassino, o Uruguai ele tem uma questão até muito peculiar sobre cassino, porque o cassino no Uruguai, ele pode ser 3 formas. Ele pode ser público, ele pode ser privado e pode ser misto. Então, já é uma peculiaridade bem do Uruguai. É meio louco isso, mas no Uruguai tem isso. E quando o Uruguai institucionalizou o cassino, de lá pra cá, o aumento no turismo do Uruguai foi de 18,4%. Então, assim, o turismo, às vezes a pessoa fala, mas a pessoa vai lá... Primeiro, gasta dinheiro. Muito. Aumenta a arrecadação do país. E outro, emprega. Turismo emprega. É outro dado que eu ia trazer. Os países que têm em áreas que tem cassino atuando, em relação aos que não têm, o índice de desemprego é 8% maior no país que não tem, nos locais onde não tem cassino. Ou seja, o cassino aumenta em 8% a taxa de empregabilidade dentro do local. Então turismo, é dinheiro entrando, é emprego sendo gerado,
é renda pro Estado, arrecadação de imposto. Cara, assim, Gente, eu não entendo como uma pessoa consegue defender a ideia, por mais ideológico, religioso que seja, não é concordo. crível você não ir adiante com essa ideia. Antes da Nath falar os pormenores, né, do procedimento, como a quantas anda lá em Brasília, eu só queria fazer uma complementação ao que o Pedro disse, que é o seguinte: nesse caso a gente consegue ver uns degraus muito importantes no sentido da complementação de conhecimentos e de forças. Inicialmente, para você desenvolver um negócio, um cassino, você precisa ter uma noção de mercado, uma noção de... tem que ter um planilheiro lá para fazer as atividades financeiras adequadas, etc, etc, etc. Aí, posteriormente a isso, entra o quê? O que a gente faz, o jurídico, que é fazer acontecer o que é delimitado legislativamente para tornar aquilo, desculpa novamente o mesmo neologismo, fazível. Mas isso tudo só vai ser possível se tiver uma força política que proporcione meios para que tanto a parte jurídica quanto a parte de business, os businessmen aí que tem os homens de negócio no Brasil, para isso tudo acontecer, depende do político. E a gente está nessa demora aí desde 1991, como a Natália bem disse. Cara, eu acho retocável o que vocês falaram. E aí eu reitero, eu trouxe essa pauta porque ela, num primeiro momento, ela pode parecer uma pauta muito pequena diante das nossas demandas, diante das demandas que existem no Brasil. Isso é um dos pontos que um senador lá falou também, que a gente está trazendo algo como se fosse prioridade, sendo que não é. Mas numa conversa de 10 minutos, a gente já conseguiu ver como esse tipo de marco regulatório modificaria, impactaria um país, uma cidade, absurdamente. A PL, especificamente, ela ainda traz algumas regulamentações que são, por exemplo, a proposta hoje está assim, ficando claro que o Senado pode modificar, volta para a Câmara, ver se a Câmara aceita, e aí poderia seguir. Mas como ela está hoje os cassinos só poderiam estar instalados em resort, long story short, teriam que ser resort, com no mínimo 100 quartos de alto padrão. Assim, da redação da lei hoje, é difícil dizer o que é de alto padrão, enfim. Pois é. Mas ele tem toda uma metragem. E também ele tem um número de resorts por habitante. Por região, não é? Exatamente, por região. E a região depende do número de habitantes que tem na região. Então, a gente, no formato que ela tem hoje, não poderia ser assim. Eu tenho um hotel na Atlântica e vou colocar um resort no primeiro... eu vou colocar um cassino no primeiro andar do meu hotel. Não poderia fazer isso. Só que independente do primeiro momento, e também existe uma divergência lá tributária, porque tem uma previsão de isenção. Enfim, a PL ainda tem muitos retoques que ela merece. Mas só que eu acho que a gente precisa dar atenção, porque o Congresso Nacional, ele funciona, como a gente falou agora do STF, com base de holofote, pressão popular. Pressão popular no Brasil funciona muito. A gente é movido por isso, porque isso esse tipo de PL ela é muito impactante. Ela é muito impactante. Você vê, um município que nem o Rio de Janeiro, que tem um potencial turístico desse também. Hoje em dia, o município do Rio de Janeiro, ele vive de turismo e Carnaval, petróleo. Réveillon, Só que petróleo ele não consegue viver mais, porque a gente teve aquela questão dos royalties, não sei se vocês vão se lembrar, e a gente foi desonerado um pouco. De uma forma justa, na minha opinião, mas isso é um outro debate. Então, hoje em dia... Isso vai ser um bom debate, porque eu sou completamente contra, mas enfim. Mas é um outro debate, Pedro. Mas é um outro, vamos segurar. Mas a gente vive outra pauta. de turismo. Cara, São Paulo... se der uma gugada aí, vai ver rápido. São Paulo é responsável por, sei lá, quantos % do PIB nacional. É tipo, muitos % do PIB nacional. Porque tudo tá concentrado lá. E o Rio de Janeiro, uma cidade enorme não em proporções geográficas, enorme em termos de potencial, aqui. Então, por isso que eu mega concordo com o prefeito. Agora, qual é o poder de um prefeito? Que nem o Eduardo Paes, que fica ali batalhando, fazendo marketing, para melhorar o turismo no Rio de Janeiro. O cara está certíssimo. Ele está olhando que é porque é fonte de receita. E é fonte de muita receita. Turismo movimenta muito eu acredito dinheiro. Que o Rio de Janeiro tem um potencial... Eu acho que ainda mas a cada dia que passa, a gente vem perdendo esse posto. O Rio ainda mas não sei, mas tem o potencial de ser a capital cultural da América Latina. Com certeza. Gente, talvez eu não acho que é. Eu acho que é. Buenos Aires recebe mais turista do que o Rio de Janeiro. Com perdão de Buenos Aires, eu amo Buenos Aires, eu amo ir
Eu amo ir a Buenos Aires, adoro comer em Buenos Aires agora. Samba Buenos Aires? Samba tango. Pensa rápido, vai. Não, samba, óbvio. É. Agora, qual é a justificativa lógica para Buenos Aires receber mais turista do que o Rio de Janeiro? Vamos lá. Não tem. Não tem, gente. Não é crível isso. É a ausência de preparo do brasileiro para o turismo. De construção e uma visão de negócio mesmo. Transformar o turismo. Ver o turismo como um negócio, não como uma dependência. Ferrou tudo. Pelo menos a gente tem, sei lá, nossa praia é bonita. Então vai aparecer um alemão aqui. Eu assim, comecei a olhar... Vindo pra cá, eu entrei no site do Senado e fui ver todas as notícias que tinham a ver com essa PL pra ver o que os senadores estão falando, como é que eles estão se posicionando. E eu fiquei mais interessada nos senadores que são contrários à PL, porque eles têm um discurso mais divergente do meu. Falei, vamos lá, vamos ver se alguém tá falando uma coisa interessante. Gente, tem cara que fala assim... cara, com o perdão, né, de todo o bom tratamento que merece os nossos senadores, mas tem senador que diz... que na realidade não haverá maior número de empregos, porque nessa área especificamente você vai ter mais uma migração de emprego do que de fato criação de novos empregos. Eu falei, a PL está dispondo que você tem que criar um resort com um tamanho de no mínimo 100 quartos. Como que isso não gera emprego? Faz sentido nenhum. Por isso que eu falei assim, que é um tipo de discurso muito perigoso. Tem muita coisa na política que a pessoa fala porque tem gente que não sabe fazer o filtro, não tem nem nível educacional pra isso. O cara acredita e vai na dele. Claro, né? Com certeza. Então é até maldoso esse tipo de comentário, eu acho. Acho Não, que, sem dúvida nenhuma. Acho que o que nos resta agora é estelionato eleitoral, a gente pode falar disso também. Caramba. Quanto tempo já tá? Vários temas bons aqui. Vários temas bons. Enfim, mas seguindo agora, acho que nos resta esperar, né? Ver como vai a Câmara... A Câmara não, desculpa, o Senado, né? Vai proceder aí? Tem alguma data? Já foi agendado? Tá em pauta? Não. Eu gostaria muito de ver regiões mais remotas do Brasil, mas com potencial turístico, alavancada por um cassino. Nossa, por exemplo, você falou muito de Las Vegas, né? Só que tem um parênteses aqui que é bem considerável que a gente tem que fazer, né? Estados Unidos para consumo... Nossa, não existe. Eu já viajei para alguns países, já morei em outros. Eu não conheço ninguém igual americano para fazer dinheiro e propiciar o consumo. Cara, com então, certeza. quando eles sentaram e falaram, beleza, aqui no deserto, no meio do nada, a gente vai fazer isso aqui progredir e a gente vai criar um cassino e vai criar uma região interessante pro mundo, porque hoje você... Pensou em cassino, você lembra de Las Vegas. Não tem como você fugir dessa lógica. Com certeza. Você lembra de Las Vegas. Quando o americano muito bem fez isso, eu tenho medo que o brasileiro não saiba copiar esse tipo de exemplo. Mas se a gente tá falando eu tenho medo que o cara faça lá um cassino, sei lá, tem uns lençóis maranhenses ali, algo perto, e fica o negócio abandonado depois de um tempo. Mas o Pedro falou, Pedro levantou Las Vegas, né? Mas nos Estados Unidos não é só Las Vegas, que a gente tem Atlantic City, toda a região tem um lugar famoso por cassino. No Nordeste é Atlantic City, que é perto de Nova York ali. Sim. No Sudeste é outro. Las Vegas, claro, é a capital dos cassinos no mundo. Mas não se limita só a isso. E, consequentemente, acaba sendo uma fonte de renda e um local gerador de empregos, um negócio gerador de empregos. Nossa, sem em dúvida. todas as regiões espalhadas pelos Estados Unidos. E, curiosamente, eu morei no norte dos Estados Unidos. E lá tinha uma parte muito com influência indígena, né? Do nativo americano, que eles chamam. Ah, tem. É verdade. E é muito engraçado que existe uma piada interna, porque realmente, de fato, acontece que esses cassinos nessas áreas são todos governados por os nativos americanos, que seriam nossos índios aqui. Né? E eles fazem muita piada nesse sentido, porque realmente eles tomaram, assim, né? Como são regiões mais remotas, que eram antigamente habitadas, esses caras tomaram contas, assim, e não é difícil, não é incomum você ver... É como o português da padaria. Ascendências indianas, exatamente. De português de padaria. Né? De nativos americanos coordenando ou gerenciando o cassino. Como português de padaria aqui. E aí eu fico pensando se isso seria alguma coisa crível no Brasil. Não. Eu acho que não. Não. Cara, a gente falou o Rodrigo falou, assim, de homens de negócio no Brasil, e aí, ligando com a nossa péssima exploração do turismo, ontem eu fui pela primeira vez no Maracanã ver um jogo. Eu nunca tinha feito isso. Aí fui ver Flamengo e Vasco. Quando eu saí de lá, eu pensei, cara, por que a gente... Aí eu pensei justamente porque agora, eu vi os playoffs e vi o Super Bowl. Vi o finzinho, né, digamos ali, dos jogos da NFL. Você vê como o americano explora bem o entretenimento como esporte e como o brasileiro explora mal. O Maracanã é maravilhoso.
Eu fui numa área do Maracanã que tinha um buffet liberado. Mas aí, depois eu tava conversando, aí falaram, nos outros lugares, que você vai nos outros setores, tem um barzinho, mas é um barzinho xexelento. Então você vai muito mal comprar uma água, muito mal uma coca, muito menos uma cerveja, não tem um cachorro quente, não tem um negócio. Então assim, o Maracanã não consegue se autoexplorar. Você não consegue ter uma concessão suficiente. Maracanã é concessão, né? É uma concessão. Suficiente para você conseguir tornar algo que arrecada muito, porque ontem no painel do Maracanã mostrou. O jogo arrecadou quase 1.900.000 reais. Eu acho muito engraçado que a Nath, as coisas que ela observou no jogo, né? Se sou eu, a última coisa que eu vou ver é isso. Não, mas tudo bem. Eu só queria ver esse PS. Esse é um ponto muito, muito importante mesmo. Quando eu morei nos Estados Unidos... Falta o businessman, desculpa. Só não, pode falar. Não é isso, falta o businessman. Falta essa visão. Não, completamente. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui no jogo, eu comecei a frequentar muito jogo de basquete. Que é uma coisa que eu não fazia aqui no Brasil. Eu faço agora, mas eu não fazia antes de morar lá. E, cara, pô, até pra quem não gosta do esporte americano, né, que a gente chama do beisebol, do basquete, do rock, do futebol americano, você gosta de ir pro evento. Sim. Porque é um evento, o americano faz daquilo um espetáculo. Então você tem o cachorro quente, que aqui é xexelento, lá é uma delícia, você vai gostar. No ruim você vai lá pra comer o cachorro quente, beber uma cerveja, tomar um negócio, ver o DJ tocar uma música legal nos intervalos dos jogos. Exatamente. Cara, é um espetáculo, é um evento. E o brasileiro explora muito mal isso. Muito. Quando eu fui pra Argentina, o estado do Boca, cara... Uma bomboneira emblemático e tal. E eles, ok, a gente tava ali pro turismo, dava uma gambelada, tinha coisa... Na época aqui o Maracanã não tinha museu, não tinha nada. Era largadão, foi antes do padrão FIFA, né? Do Maracanã virar padrão FIFA. Então o brasileiro não sabe ganhar dinheiro com o espetáculo que ele tem ou com a cidade que ele tem, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. Outro dia eu vi uma reportagem que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais fotografada do mundo. Ela só perde pra Roma. Também. Cara, como que o Rio de Janeiro não explora isso no turismo? Nosso turismo é fraco comparado com o potencial que a gente tem. Nossa. Fraquíssimo. Não, você vê a Itália, é um bom exemplo. A Itália, essa Europa antiga, não tem um puto. É uma galera sem grana. Você não tem uma grande industrialização. São países que eram para ser pobres hoje em dia. E eles só não são por causa do potencial turístico. Cara, eu imagino assim, eu não consigo ver, mas pelo Google a gente conseguiria fazer rapidamente. Qual a porcentagem de turistas que vão pra Itália e que vêm pro Brasil? Com certeza mais pra isso. Eu não consigo ver motivo... sei lá, posso estar sendo muito carioca, muito brasileiro falando isso, mas eu não consigo entender porque Paris é a cidade mais visitada. Eu já fui pra Paris, é a cidade mais visitada do mundo. Sem dúvida, Pô, isso não faz mas, sentido. Assim, com todo respeito, você vê lá a Torre Eiffel num céu cinza, ou você vê o Cristo Redentor abraçando, vendo o Maracanã, tu vê lá o Roteiro de Freitas, você vê a Praia de Botafogo. Assim, é que a minha concepção de turismo também pode ser um pouco diferente, mas... Não, mas eu concordo com você. Plenamente. Eu acho que lá... Você pode falar disso sob aspecto de beleza natural. Aí, ok. Lá eles têm... Mas lá você tem a questão cultural, você tem o berço da civilização atual, ocidental, é lá... História, você tem outros aspectos que não a beleza da cidade em si que você tem que considerar. Temos aqui, mas é pouco explorado pelo mesmo motivo que você disse há 5 minutos atrás. É isso, exatamente. Eu não tô tirando mérito do turismo de lá. Só tô dizendo porque a gente é tão pior do que Arcabouço cultural também tem aqui pra caramba. Muita coisa. Seja de matriz africana, seja de matriz portuguesa, seja de matriz indígena, tem tudo, cara. Mas tem tudo? Tem museu? Tem história? Tem não, é isso que a gente tá falando. Então, a gente acabou de concordar no mesmo ponto. A gente acabou de chegar no mesmo lugar, entendeu? Aí se você botar frente a frente, guerreiro, dá não. Eu acho o Rio de Janeiro como cidade em si muito mais bonita. Mas aí outra vez, aí a gente vai agora para o aspecto social até. Você desembarca lá no Galeão, né? Que é o aeroporto internacional aqui do Rio, para quem não sabe, chama Galeão. Quais são as duas primeiras coisas que te impactam quando você chega? E não estou falando por mim, estou falando com um cara que eu morei na casa dos Estados Unidos e depois veio aqui. Favela. E outra? Trânsito. O cheiro, né, da Baía de Guanabara, né? Cara, mas você chega no Rio, você sai do aeroporto... Isso tudo impacta. Você já tem uma das maiores favelas e mais perigosas do Rio, que você vai ter que passar por ela pra chegar no seu destino. Isso eu concordo. E o cheiro da poluição da Baía de Guanabara, isso me marcou porque eu voltei dos Estados Unidos com esse meu amigo, que depois até morou aqui comigo aqui no Brasil. Ele entrou, ele falou...
Nossa, que cheiro é esse? Aconteceu alguma coisa? Falei, não, é que tá tendo negócio de tratamento aqui da Bahia. A gente dá um somebody love lá, né? A gente é brasileiro, a gente vai defender a né, gente. claro. Pode falar mal do Brasil, o gringo não pode. Então a gente dá um óbvio. somebody love lá, ele, tipo, também abstraiu e tal. Aí já tinha aqueles painéis pra tentar dar uma escondida ali, que também é erradíssimo, né? Mas enfim. Brasil. É isso que eu falo. Cara, sei lá, reverte. Bota o gringo pra chegar aqui no Santos Dumont, que seria lindo, já chega no aterro do Flamengo. Pô, ali é que Ou ainda, se você for alguma coisa mais complexa, faz uma revitalização da comunidade ali, do Complexo do Alemão, enfim. Mas aí, cara, não, aí é mais demorado. Né? Mas... Não, é só nota que senão eu vou esquecer, que a gente vai esquecer. Um tema bom sobre essa questão da concessão dos aeroportos. Ah, dos porque aqui Galeão está foi tendo uma devolvido, né? discussão sobre Galeão e Santos Dumont. É. Porque o Galeão, ele já é um aeroporto que dá muito prejuízo e estão querendo aparatar o Santos Dumont para que ele consiga aumentar a capacidade e diminuir a do Galeão. Mas é uma discussão boa. É um assunto muito bom isso aí. Mas aí tem Porque aspecto vários ambiental no Santos Dumont. que vai enfim, ser aí tem complicado. vários impactos, inclusive, de que não poderia fazer isso com o Galeão, enfim, tem várias questões. Mas existe, isso aí já é discutido. O certo... Não pelas razões que você falou, mas já está sendo discutido. O certo seria você faz um planejamento urbano na área ali da comunidade do Alemão, aquelas favelas que tem ali. Em torno. Obviamente você organiza tudo aquilo ali da casa, asfalto, enfim, organiza a casa e aí quando o cara chegar ali não vai ter esse problema. Esse seria o certo. Mas a gente sabe que isso pra acontecer é quase que impossível, né? Então, qual que é o raso? Sei que eu vou buscar uma solução alternativa. Bom, a gente tinha uma pauta um pouco mais extensa, só que o tema ficou bom e a gente seguiu. Eu acho que a gente pode concluir o seguinte, gente. Tudo tá conectado. Verdade. E ao turismo. É o turismo. Vou mais longe, tudo tá conectado às pessoas, porque turismo são feitos de pessoas, então a foi base... Jorge Paulo Lema, essa o sua frase aí. homem. Tá lendo muito Sonho Grande. Amor, eu ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar lá. Eu só não vou sair do Rio pra morar na Suíça, que nem o Lehmann fez, porque eu acredito nessa cidade. Eu e Eduardo Você Paz. gosta do sol de samba, né, Natália? Lá em Bangu. Ela gosta. Lá em Bangu, Pisou lá 2 vezes na vida. Enfim, gente, temos aqui, né, a conclusão é a seguinte. O Brasil, o Rio de Janeiro, especificamente, que é a bolha que a gente vive, Sim. precisa estar mais envolvida no mundo dos negócios, né? Com certeza. Só que para isso, a gente precisa de um apoio da galera lá de cima de Brasília, né? E uma vez a gente conseguindo isso, né? O que a gente vai fazer? Uma vez que o pessoal de Brasília lá dando aquela moral pra gente, o pessoal do mundo dos negócios vai precisar de quem? Manda pro jurídico, galera. Manda que a gente mata no peito e resolve isso aí. Valeu, gente. Um beijo, boa noite. Um abraço.